uma entrevista sobre, a gente abriu, aliás, o Mercado Aberto com esse assunto ontem, que é o fim da jornada 6x1, da escala 6x1 dos trabalhadores. O presidente da Câmara, Hugo Motta, diz que esse texto deve estar pronto para votar até maio, que é prioridade. É prioridade da Câmara dos Deputados agora, do presidente Hugo Motta e também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma bandeira eleitoral da esquerda. O setor produtivo, principalmente os pequenos e médios negócios, empresas, estão preocupados, dizem, olha, você tem uma produtividade estagnada no Brasil há vários anos, isso vai reduzir a competitividade e encarecer o custo para as empresas. Como vamos reagir diante de um debate tão assodado? É esse ponto que nós propomos debater, colocar, abrir para discussão hoje no Mercado Aberto, ouvindo dois lados dessa questão, um representante de cada lado. O pessoal da TV já está de volta conosco para acompanhar a discussão e eu tenho o prazer de chamar para a nossa roda de conversa, para abrir esse debate, Paulo Somuth, que é presidente da Abracel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Muito obrigada, Paulo. A gente se conhece faz tempo, o Paulo é sempre muito atuante em todas essas questões, conhece Brasília como ninguém. Paulo, eu quero começar te perguntando se você vê espaço nesse momento para a redução da jornada, que parece ser um pleito legítimo dos trabalhadores, né, 6x1. Como as empresas, qual seria o impacto, a repercussão nas empresas dessa redução de jornada para 5x2, por exemplo, com 40 horas semanais? Como o mercado recebe essa perspectiva? Bom dia, Amanda. É um prazer enorme estar aqui com você de novo. Amanda, eu acho que o grande foco que a gente tem que colocar nesse momento é o impacto para a sociedade como um todo, consumidor. Obviamente que as empresas estão aí no meio do caminho. Eu tive a oportunidade de fazer um debate com o Ricardo Patá na semana passada e ele alerta a sociedade de uma maneira muito importante. Ele fala assim, olha, o custo desta mudança não é dos empresários, ele é da sociedade, é do consumidor. E eu acho que esse alerta é muito importante e condiz com o que a gente enxerga. Porque você imagina hoje, por exemplo, um restaurante, né, que a sociedade gostaria que funcionasse os 7 dias da semana, o serviço médico, a limpeza urbana, essas questões essenciais. E nós hoje, por exemplo, eu tenho um funcionário que eu pago R$ 1.000 por ele por uma semana para trabalhar 6 dias. Eu passo a pagar para ele R$ 1.000 para trabalhar 5 dias, ou seja, R$ 200 por dia. Para cobrir esse sexto dia de trabalho que a sociedade quer a oferta de serviço, eu vou ter que gastar mais R$ 200, portanto, um aumento de custo de 20%. Este aumento de custo de 20%, no caso de bares e restaurantes, implica em repassar de 7% a 8% para o consumidor. Ele está disposto a pagar isso? O outro ponto também muito importante que afeta dramaticamente essa questão é a questão da disponibilidade da mão de obra. Nós vivemos hoje em pleno emprego. Não se encontra um cozinheiro, não se encontra um sushi man, não se encontra engenheiro, não se encontra médico. O doutor César Fernandes, presidente da Associação Brasileira de Médicos, diz que não existe médico intensivista, não existe como fazer essa redução. E aí nós vamos para um outro ponto que é muito importante, que eu gostaria até de aprofundar, que é o custo destas medidas, especialmente para as pequenas empresas e para as classes mais pobres. Porque se hoje, se você não existe mão de obra e ela fica 20% mais cara, o que você vai fazer? Vai buscar essa mão de obra aonde? Onde ela está empregada em outros estabelecimentos. Então, as regiões mais ricas vão lá nas regiões mais pobres buscar o cozinheiro, o médico, a pessoa da limpeza, o policial, e com isso nós vamos desprover as regiões pobres desses serviços. E mais, as pequenas empresas que serão afetadas por essa busca dos ricos pela mão de obra onde está nas regiões mais pobres, tendem a quebrar, então, um prejuízo muito grande. E você já colocou a questão da competitividade, especialmente na nossa indústria, porque serviços, nós temos os custos aqui, a inflação, a perda de qualidade de serviço, mas a indústria compete mundialmente e seria muito negativo uma indústria que já não é competitiva, produz um quarto, nós brasileiros produzimos um quarto dos americanos, às vezes um quinto de alguns países europeus. É muito difícil imaginar nesse contexto que a sociedade esteja conhecendo esses custos e apoiando.
todo mundo quer trabalhar menos e ganhar mais. Isso é normal e a gente também gostaria, mas é preciso conhecer os custos. Agora, Paulo, colocando um pouco o outro lado, né, se a gente olha para países mais desenvolvidos, você de fato tem uma jornada de trabalho menor, né, de pelo menos 40 horas semanais. Em vários lugares da Europa, você já discute jornadas de trabalho ainda mais reduzidas. Eu entendo que a gente está falando de graus e níveis de desenvolvimento diferentes, mas não é preciso também que o mercado comece a debater isso e se adequar e se adaptar a essa nova realidade? Porque, afinal de contas, trabalhar 6 dias por semana com apenas um dia de folga é uma jornada de trabalho extenuante. Então, é normal que as sociedades, né, civilizadas vão se desenvolvendo e vão colocando essas questões de saúde mental, de mais tempo de lazer com a família, ainda mais quando a gente tem o advento da tecnologia, o advento da inteligência artificial, e principalmente depois da pandemia, que você passa a trabalhar num regime de, eu sei que é diferente em bares e restaurantes, mas num regime de trabalho híbrido, todas essas questões ganharam muito mais força, né? A saúde mental do trabalhador, aproveitar mais tempo com a família, de lazer. Como é que essas duas questões podem conviver? Quer dizer, no que o mercado também, os empregadores, os empresários, os bares, os restaurantes, o que eles poderiam abrir mão, que tipo de concessões que eles poderiam fazer a esse debate para que a gente possa avançar e encontrar um meio termo? Quando você coloca uma palavra essencial, debate, trazer visibilidade para a sociedade do lado positivo e do custo. Nós temos hoje muita divulgação do benefício, né? Trabalhar menos com o mesmo valor de salário. E eu apontei há pouco alguns dos custos, mas o que a gente precisa olhar com muito carinho? Como você fala de países lá fora, nós estamos falando de países que têm, inclusive, 5 vezes a produtividade do brasileiro. Então, nós precisamos olhar como é que nós vamos resolver, equacionar essa questão. Se não há mão de obra disponível, nós vamos abrir mão do serviço um dia por semana, do médico, do restaurante. Ninguém é contra debater isso, mas a palavra tem que ser debater com calma. Em novembro, o ministro Marinho disse: não dá para tratar desse assunto com canetada, esse é assunto para diálogo. Em dezembro, no Conselhão, o presidente Lula falou: esse não é assunto para fazer com corrido, vamos mergulhar nele, mas vamos fazer com calma. Fevereiro, agora, o ministro Haddad fala que nenhum estudo foi feito ainda, nem de custo e nem de impacto na sociedade. E a gente vê o governo, especialmente o ministro Boulos, falando em colocar urgência constitucional. Urgência constitucional significa debater isso em 45 dias. Isso é um oportunismo eleitoral, não é salutar para esse movimento que você provoca de uma maneira muito correta. Vamos discutir, vamos ver como é que podemos melhorar, vamos buscar as condições, trazer o trabalho intermitente para o Brasil, que é aquela jornada móvel, né, você pode trabalhar quantos dias quiser, quantas horas quiser, negociando com, né, já foi um grande avanço. Só que só foi pacificado no final do ano passado, desculpe, de 24. Nós estamos aprendendo a trabalhar com isso. Hoje já é possível trabalhar com jornada de 5, de 4, de 3, de 2 horas, quantos dias por semana, usando o trabalho intermitente. Então, se o objetivo fosse exatamente promover qualidade de vida, melhorar essas coisas, nós deveríamos estar olhando, o governo deveria estar ajudando a população a entender melhor como usar o trabalho intermitente, o pequeno empresário como usar, defender isso. Ao contrário, o governo sempre foi contra. O PT foi contra o tempo todo a implantação do trabalho intermitente, que nada mais é do que uma oportunidade de um trabalhador trabalhar quantos dias ele quiser, quando ele quiser e quantas horas quiser. Acho que o debate é muito importante e eu acho que você vai na direção certa. Paulo, para terminar, como é que vocês pretendem, vocês, associações, entidades empresariais, se unir, ir para Brasília, levar esse pleito aos deputados, conversar com os políticos? Como é que está essa organização? Nosso primeiro desafio é levar a informação do custo à sociedade. A sociedade precisa conhecer melhor. Algumas pesquisas foram feitas do apoio a acabar com a jornada 6 por 1. Óbvio, todo mundo gosta de trabalhar menos e ganhar mais. Agora, nós precisamos, como empresários, e a sociedade, a imprensa está fazendo um trabalho incrível nesses últimos dias, de dar oportunidade à sociedade conhecer os custos. A partir do momento que ele puder imaginar, por exemplo, uma rede de farmácia agora no interior de São Paulo fez um piloto de trabalhar em 5 por 2. O que aconteceu?
ela fechou metade das lojas aos domingos e a outra metade ela reduziu a jornada. O consumidor brasileiro quer chegar nessa farmácia e não encontrá-la aberta no domingo, ou no horário que ele estava acostumado, quer ver um restaurante fechado, quer ter essas dificuldades, quer pagar 7 a 8% a mais na conta do restaurante porque o custo aumentou. Essas questões, primeiro, têm que ser debatidas com a sociedade. Levar isso o mais rápido possível ao conhecimento da sociedade, porque a sociedade vai ecoar para o parlamento e eu tenho certeza que, ao ouvir todos, a decisão melhor será tomada. Paulo, muito obrigada pela sua participação, como sempre. Com certeza esse debate ainda vai dar muito pano para manga e queremos te ouvir outras vezes, viu? Obrigada, bom trabalho para você. Amanda, um prazer enorme. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Até a próxima. Obrigada, querido. Vamos ouvir o outro lado desse debate, porque eu prometi. Vamos ouvir duas opiniões diferentes, porque a gente quer colocar todas aqui em jogo para você decidir, tomar sua decisão e formar a sua opinião. Então, a próxima entrevista é com Tiago Batista de Oliveira, especialista em Direito do Trabalho, do Albuquerque Melo Advogados. Tiago, vem para cá. Bom dia, bem-vindo ao Mercado Aberto. Você deve ter acompanhado a entrevista do Paulo Somuth. Eu queria saber como você responde aos pontos colocados por ele. Ele falou, olha, não tem disponibilidade de mão de obra, vai ter aumento de custo, isso vai acabar redundando em aumento de inflação, de preço para o consumidor. A gente precisa de mais tempo para debater essa questão, está acontecendo de uma forma assodada. Como você responde a esses argumentos e também acho que colocando em perspectiva aí o ponto de vista do trabalhador? Bom dia, Amanda, tudo bem? Realmente, eu estava ouvindo os comentários e, do outro lado, nós temos justamente essa questão de proteger o trabalhador, da saúde mental que isso vai gerar. Eu concordo com ele no ponto de que a gente realmente precisa discutir. Isso não pode ser feito de qualquer maneira. Mas é preciso sim, porque isso já funciona em outros países, como a senhora mesmo levantou durante a entrevista. E nós temos dados, por exemplo, na França. Eles trabalham com um modelo de 35 horas semanais. Na Alemanha e no Reino Unido foram feitos testes com semanas de 4 dias e mostraram a manutenção da produtividade e da melhora e do bem-estar. Entendi. No Brasil, a gente tem uma situação um pouco diferente, né, Tiago? Porque a gente tem uma produtividade. Eu acho que esse é um outro debate também que precisa ser muito aprofundado. A gente tem uma produtividade estagnada há muitas décadas, né? Há pelo menos 40 anos no Brasil. É muito inferior à de países avançados, como os que você citou, França, Alemanha, Estados Unidos. É possível fazer essa redução de jornada, que é lógico, é o que todo mundo quer, né? O que todo mundo pleiteia, todo mundo sonha e anseia. É possível fazer essa redução de jornada nesse ambiente que a gente tem de produtividade estagnada? Num primeiro momento, realmente é um pouco complicado. É por isso que é a necessidade de estudos. Mas a proposta seria justamente para que esse molde fosse aplicado gradativamente. Então, no primeiro ano, reduziria-se 1 hora, no segundo ano, reduziria-se mais outra hora. Então, levaria um prazo de mais ou menos 6 anos para que pudéssemos chegar nessa escala. Tiago, você acha que essa discussão está madura, esse debate está maduro? O presidente da Câmara, Hugo Motta, falou em votar o texto na Casa Legislativa até maio. Você acha possível fazer uma discussão aprofundada até lá? Amanda, sem os estudos necessários, eu acho um pouco complicado, é um pouco temerário. Então, assim, nós já estamos praticamente no final de fevereiro, porque agora vem o carnaval, então fica tudo meio que em pausa. Depois já vamos para março, abril e maio. Então temos aí 2 meses, praticamente 2 meses e meio, para um tema que é bem delicado. E segundo até a fala do meu antecessor, em fevereiro, o ministro informou que nem projeto
que nem um projeto ainda teria definido. Então, é preciso ter um certo cuidado. Eu entendo que é necessário, justamente assim, é possível ser feito, mas não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ser feito um estudo detalhado, conversar com todos os empresários, como ele mesmo falou, ver a necessidade e buscar um melhor cenário para que não possa ser prejudicado outros estabelecimentos, outros estados com essa busca. Tiago, já há algum, por mais que você cite que são necessários mais estudos, mas já há algum estudo disponível que mostre que também não vai ser esse cataclisma todo, né? Quer dizer, com esse aumento de custo ou diminuição da competitividade tão grande, se isso for feito no Brasil? Os advogados dessa proposta, Érica Hilton, Reginaldo Lopes, outros políticos, entidades, elas se baseiam em estudos concretos para mostrar que não haverá um impacto assim tão grande na produção, ou você acha que pode haver de fato? Então, eu entendo que eles fizeram sim um estudo, mas eu acredito que esse estudo não foi aprofundado. Eles pegaram justamente moldes que funcionam muito bem lá fora, onde a economia já está bem mais desenvolvida, e trouxeram sem adequar necessariamente à realidade do nosso país. Então, assim, eles não colocaram de qualquer maneira, eu entendo isso, mas eles não adequaram à realidade do nosso país. Acha que seria um pouco, talvez, feito de uma forma assodada, né? Se for discutir no primeiro semestre, em pleno ano eleitoral, uma questão com tantos desdobramentos e ramificações, impactos como essa. Sim. Agora, Tiago, quando o Paulo Somuti, né, estava ali, o diretor-presidente da Abracel, falando, olha, de repente a gente estuda modelos de trabalho mais flexíveis, você acha que essa é uma questão que ainda temos terreno, margem para avançar no Brasil, nesses modelos talvez? Ou então, outro dia um deputado me falava, tem que ter o trabalho por hora, né, remunerado por hora, como acontece nos Estados Unidos. Você poderia, agora eles discutem lá a desoneração da folha de pagamento ou a desoneração do trabalho em si, do custo, dos impostos pagos pelo trabalho. Como é que você poderia compensar a redução dessa jornada? Então, realmente, havendo a desoneração dos encargos que são pagos pela hora trabalhada, isso facilitaria bastante a busca de novos empregados, de novos funcionários, porque isso traz um custo enorme à empresa. Então, se fosse feito esse estudo, com certeza teríamos um leque mais aberto para justamente buscar novos horários de trabalho, novos trabalhadores, para que justamente ocupassem estas vagas que serão abertas. Porque, como ele mesmo falou, hoje em dia eu tenho um funcionário que trabalha 6 dias, recebendo R$1.000, então, quando eu reduzir o horário dele, eu vou precisar de alguém para cobrir ele, tanto em mercados, em restaurantes, hospitais, na segurança pública. Eu vou precisar colocar alguém naquele local aonde eu retirei. E quando eu reduzo o custo salarial, o custo sobre o salário de impostos, de taxas, isso facilita para que justamente o empregador ele não sofra esse impacto. Bem colocado, enfim, é uma ele discussão... tenha mais facilidade. É uma discussão que a gente precisa avançar, mas também tendo em mente que foi feita a desoneração da folha de pagamento, né, recentemente, nos últimos anos, para 20 setores da economia, e a gente não consegue ainda correlacionar isso a, por exemplo, um aumento do emprego, da empregabilidade. Quer dizer, é muito sensível quando você coloca uma questão como essa de desoneração no Brasil, você não sabe se a empresa vai se aproveitar disso para aumentar a margem de lucro dela ou se ela realmente vai usar para gerar mais empregos, né? Elas precisam ter consequências mais diretas, elas precisam ser mensuráveis, né?
Mas muito obrigada, Thiago. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Bom dia para você. Eu que agradeço, Amanda. Bom dia.